27 anos, né? É o tempo que a paz durou. 27 longos anos para o Clube dos Otários virar adulto, cada um num canto do país, com vidas de sucesso e um passado que eles convenientemente esqueceram. Só que em Derry, o mal nunca esquece. A gente vai mergulhar fundo no capítulo 10 de It, de Stephen King, para acompanhar esse chamado que reúne velhos amigos para encarar, de novo, um pesadelo que eles achavam que estava enterrado para sempre. E tudo começa assim, com essa frase. Imagina só uma ligação no meio da noite, a voz do Mike Hanlon atravessando décadas de silêncio para encontrar o Bill Denbrough. Isso não é um convite, sabe? É uma convocação. E com essa notícia trágica, a primeira peça do quebra-cabeça do passado se encaixa de um jeito brutal. A promessa foi cobrada. E um deles já caiu. E então a gente encontra o Bill Denbrough acordando num quarto de hotel em Derry, se sentindo completamente oco, desconectado. Ele agora é um escritor super famoso, mas ali, naquele lugar, ele é só o Gago Bill de novo. O chamado do Mike trouxe ele de volta, claro, mas também abriu um buraco, uma sensação de que alguma coisa muito importante foi perdida ou esquecida. E essa é a razão de estarem todos ali. A promessa. Mike Hanlon, o único que nunca saiu de Derry, o cara que ficou de guarda, o vigia. Foi ele quem fez as ligações. Ele viu os sinais. O ciclo de terror, aquele que eles pararam lá em 1958, quando eram crianças, começou de novo. A coisa voltou. A escolha do lugar do reencontro é muito inteligente, na verdade. O Mike não marca com eles num lugar antigo, tipo os Barrens ou a biblioteca. Não, ele escolhe o Jades do Oriente, um restaurante novo. É um campo neutro, um lugar sem memória, sabe? Para que eles possam encarar o horror de agora sem interferência dos fantasmas da infância. Agora a gente vai junto com o Bill na viagem de táxi dele pela cidade. E ele percebe logo de cara, Derry não é mais a mesma. A cidade cresceu, ficou mais próspera. Mas essa mudança é só na aparência. Por baixo da fachada nova, o Bill sente que o mal de Derry, aquela frieza, aquela dureza, ainda está lá, intacto. E a diferença é gritante. Onde era o cinema bijô, agora tem um estacionamento. As lojinhas do centro viraram agências de banco, todas iguais. O terreno da siderúrgica virou o Derry Mall. O taxista, com aquele humor bem cínico, resume tudo. Ah, chamam de reforma urbana. Mas para ele, a cidade só está perdendo a alma. É um progresso de fachada, que esconde a mesma podridão de sempre. O Bill começa a ter o que o livro chama de visão dupla. É como se ele enxergasse a Derry nova, mas a cidade antiga, fantasma, ficasse aparecendo por cima. Cada esquina traz uma memória perdida. A farmácia do Sr. Kinney já era, mas ele lembra direitinho de ir lá pegar o remédio para a asma do Ed. Mas olha, no meio de tanta perda, tem uma pequena vitória. O taxista conta que o Mike Hanlon liderou uma galera e salvou o outro cinema, o Aladdin, da demolição. E então, chegamos ao reencontro. Aquele momento super tenso, cheio de emoção, lá no Jade do Oriente. 7 crianças fizeram uma promessa. 6 adultos se encontram quase como estranhos, ligados por um trauma que eles nem lembram direito. O primeiro choque é visível. O Bill olha para o Richie Tozier, o boca de lixo, e ele tá sem aqueles óculos fundo de garrafa, parece um executivo. Ele vê a Beverly Marsh, não mais uma menina, mas uma mulher deslumbrante. E aí ele vê o Ben Hanscom, o menino que eles chamavam de Monte de Feno, agora um homem magro, elegante, confiante. As surpresas, pensa o Bill, não acabam nunca. É o Richie quem quebra o gelo, claro, com um brinde. E com essas palavrinhas simples, o abismo de 27 anos simplesmente desaparece. Eles não são mais um arquiteto, um estilista, um escritor. Eles são, de novo, o Clube dos Otários. O elo entre eles, mesmo esquecido, é reafirmado na hora. Mas a mudança mais chocante mesmo é a do Ben. E a história por trás disso é um dos momentos mais fortes do reencontro. É uma história de superação que mostra como a força que eles encontraram juntos lá em 1958 continuou na vida dele, mesmo quando ele não se lembrava do porquê. O Ben conta de um dia humilhante na escola, quando zoaram ele por causa do peso. Mas, bem no fundo da mente dele, uma faísca daquele verão de 58 acendeu. Ele lembrou da força que eles tinham quando estavam juntos. E esse pensamento fez ele reagir. Ele decidiu lutar, não contra os outros, mas pela própria dignidade dele. Bom, depois das histórias e da comida, o clima muda. E muda para pior. O verdadeiro motivo do encontro finalmente vem à tona. Mike Hanlon, com o peso do mundo nas costas, finalmente conta para eles a verdade terrível sobre o que está acontecendo em Derry. O número é frio, brutal. 9.
9 crianças foram assassinadas. O ciclo não só recomeçou, como voltou com uma fúria selvagem. O Mike começa a detalhar os assassinatos. E cada lugar é um eco macabro do passado deles. A Ponte do Beijo, o Parque Memorial e o mais arrepiante de todos, o número 29 da Rua Neibolt, o endereço daquela casa abandonada onde eles enfrentaram seus piores medos. A coisa não tá só matando, ela tá mandando um recado. E esse recado fica ainda mais pessoal, inconfundível. O Mike revela a prova mais aterrorizante que ele juntou, uma coisa que liga diretamente os novos assassinatos ao verão de 1958. O Bill fala gaguejando. É a foto escolar do meu irmão. É o George, a foto que piscou. É isso que o Mike põe na mesa. A foto antiga do irmão dele, encontrada do lado do corpo de uma das vítimas. A mesma foto que ganhou vida 27 anos atrás. A coisa sabe que eles voltaram. E tá usando a morte do George para assombrar todo mundo. E aí vem o golpe final. O Mike mostra para eles uma foto de um muro, perto de onde a última vítima foi encontrada. E no concreto, as palavras de uma velha canção de ninar, escritas com o sangue da criança, zombando deles, dando as boas-vindas de volta ao pesadelo. Com a verdade exposta de um jeito tão brutal, não tem mais para onde fugir. Assim como eles fizeram nos esgotos quando eram crianças, eles precisam fazer uma escolha. Eles precisam votar. Mas antes da votação, o Mike solta uma teoria perturbadora. Ele acha que a coisa marcou a vida de todos eles. Deu sucesso, dinheiro, como uma compensação bizarra, mas cobrou um preço altíssimo. Nenhum deles tem filhos. É como se a coisa tivesse permitido que eles vivessem, mas garantido que a linhagem deles terminasse ali. E sem o Stan, o círculo que dava poder para eles está incompleto. O Mike passa a liderança de volta para o Bill, que convoca a votação. Ficar e lutar ou ir embora. E aí, um por um, num silêncio pesado, eles levantam as mãos. O Bill, movido pela memória do George. O Rich, com um suspiro de que se dane. A Beverly, o Ben, o Mike. Por último, o Ed. Dá pra ver o pavor no rosto dele, mas mesmo assim, ele se compromete. A promessa renovada. Eles decidiram ficar, eles vão lutar, mas a ausência do Stan Ruiz paira sobre eles como uma sombra. O poder deles vinha de estarem juntos, os 7, agora são só 6. E isso deixa a gente com a pergunta que vai definir todo o resto. Um círculo quebrado pode realmente ter força para derrotar um mal que é mais antigo que a própria cidade?